Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindas a mais um Pod Nosso. Aliás, é nosso, é seu, é meu, é de mulheres, é feito por mulheres para mulheres. E hoje o assunto é babadeiro, gente. Nós vamos falar sobre algo que parece muito fácil, muito comum, todo mundo sabe lidar, mas não é verdade. Hoje nós vamos falar sobre amizade. Eu tô feliz demais de ter você aqui comigo. E é só o começo. Tem muita coisa para acontecer, tem muito conteúdo bom para conversarmos. E para isso, para você não perder nada, você precisa se inscrever no canal. Você já se inscreveu? Outra coisa que é muito importante, ativar o sininho, porque você vai ser notificado assim que sair um conteúdo novo. E tem algo que é muito importante, que às vezes a gente esquece. Os comentários aqui é essa parceria entre eu e você. Então, para eu saber tudo que você pensa, coisas que aconteceram com você, em relação ao conteúdo, por exemplo, hoje nós falamos sobre amizade. Eu quero saber como é isso para você. Coloca aqui nos comentários, eu vou estar olhando um por um, tendo essa honra de conhecer você através dos comentários, tá bom? Então participe com a gente, se inscreve, ative o sininho ali e participe. Vai ser um tempo muito legal daqui para frente que a gente vai caminhar juntas. Então nós vamos começar o nosso papo. E, inclusive, quero começar falando sobre algo que é recorrente, acho que também acontece com a gente, com vocês, que é esse tipo de pedido de ajuda em redes sociais. Por exemplo, eu tive um caso, né? Esses tempos eu postei sobre esse assunto de amizade e falei o quanto que era legal ter amigas, como que a gente faz para ter amigas saudáveis, né? Tipo assim, para ter um relacionamento de amizade saudável. E veio várias meninas, ou pelo menos algumas meninas, falando assim, olha, eu definitivamente desisti de ter amizades porque eu já tentei, já dei tudo de mim, já fui uma melhor amiga, né, tudo que eu podia ser como amiga, e não recebi em troca, então acho que eu não nasci para ser amiga e não nasci para ter amigas. E aí a gente já começa... que é um dos principais problemas ou fundamentos da amizade, né? Desse tema, desse assunto. Nós, de fato, precisamos ter amigas. Né? Eu acho que isso faz parte da vida social, faz parte daquilo que, né, a gente precisa como ser humano, como mulher, principalmente. Não sei se vocês... Eu acho que às vezes a gente se perde um pouco nisso, porque... diante de uma frustração, que é o que aparentemente, né, a pessoa traz ali, a gente tem uma iniciativa de se isolar, é natural, é nosso, né, da nossa natureza pensar assim, poxa, então eu não devo servir para isso e tal. Mas tem muito mais a ver com a idealização de uma amizade, porque eu tenho certeza que por mais a amizade perfeita que alguém imagine que outra pessoa tem, né? Por exemplo, a gente chega lá e diz, a Cal e a fulana lá são melhores amigas, é perfeito. Eu tenho certeza que se a gente chegar para Cal, ela vai ter frustrações, vai ter... porque... Eu já quero falar um pouco das minhas frustrações, então fala aí. Eu não tive terapia nos últimos dias, quero aproveitar. Então era claro para vir com... Eu espero estar entre amigas, claro, né? Não sei se eu posso chamá-las de amigas. Claro, não tá filmando, o bom é isso, né? Que a gente tá... mas deixa eu fazer um parênteses bem rapidinho. É instagramável, muitas vezes, esse lance de amizade. Do que as pessoas enxergam, né? Por exemplo, até já vou te dar... Mas, tipo assim, esse negócio do post que eu fiz muito, tipo, let it go, rodando com a minha amiga, na neve, melhores amigas. Como, tipo assim, se fosse assim, se esse fosse o referência de amizades, né? Falei, Cal. Não, mas sabe que assim, ó, se eu ouvisse, tem um vídeo que soltaram aí na internet sobre amizade há um tempo atrás, não é um assunto que ia me interessar, sabe? Vamos falar de uma coisa mais interessante, mais profunda, sei lá, amizade. Mas... até que eu vivi um momento de crise, estou no momento de crise, e essa é uma área que tem pegado para mim aí nos últimos tempos. E como isso é real, como as pessoas, principalmente mulheres, enfrentam dilemas relacionados a isso, né? Ou tem muito amigo, daí não sabe quem são seus amigos de verdade, ou não tem ninguém, ou tá passando por um processo de transição, porque os seus amigos saíram, foram embora, traíram, machucaram, né? Parece que é um assunto assim, então tá... assim, amizade, mas envolve, né, confiança, envolve rejeição, envolve quem a gente é, com quem a gente pode contar. Eu sou uma pessoa, hoje, né, espero, talvez, mais pra frente, contar outra história.
bem em crise com esse assunto, de verdade. Não Por sou a quê? pessoa preparada Eu ia pra te estar aqui. perguntar, qual que é a tua Por quê? crise com Vai, isso? fala. Vai, Fala que eu Cauane. escuto. É a terapia mesmo, então. É, É a pode. terapia. Então tá só nós, fica tranquila. Ai, gente, eu nunca tive problema com... Eu começo a chorar. Eu nunca tive problema, assim, com isso há um tempo atrás, né? Mas eu não sei se vocês já viveram isso. Acho que acontece na vida um processo de reciclagem das pessoas, Muito. né? Vai mudando, tipo, os amigos Acontece. da escola não são os mesmos da faculdade, daí termina a faculdade, não são os mesmos daquela outra fase, e a gente vai vivendo processos de luto. Acontece, só não acontece com a Lê, né? Não, Porque ela A Lê você não não sei o que resolve, acontece, tira ela gente. daqui, Lari. Ela não sei o que acontece. Eu já falei que é um levo tipo as de pessoas pessoa. pra vida, não sei, eu tenho uma Eu outra não forma consigo. de... Tá, mas termina Tá. aí o teu raciocínio e depois eu falo. Isso, então eu acho que esses períodos, eu tô passando por um período de transição. Eu tinha algumas amigas muito próximas, muito amigas, tal, que acabaram por circunstâncias da vida se distanciaram, ou porque foram morar em outra cidade, ou começaram a viver outra fase. Eu acho que isso acontece. Eu sei na teoria que a gente passa por lutos, né? Recomeça, recicla. Mas, ai, gente, as minhas crises são muito profundas. Eu acho que vai ficar pesado aqui o clima. Não, mas no sentido de luto, tu disse porque tu Um não pouco de consegue luto. desconectar depois que tu percebe que Ou naturalmente tu fica acabou. frustrado porque acabou. Também Qual que é? tem um pouco de luto e tem um pouco de... Eu acho que a gente que vive no universo da igreja, que é um pouco do nosso caso, né? É muita gente, muita irmã na fé, vamos dizer assim, né? Então, todo mundo a gente ama, todo mundo a gente confia, todo mundo a gente conta, todo mundo a gente compartilha. E às vezes eu acho que na minha situação eu me espalho e aí eu não sei quem são aquelas realmente de verdade, assim, que eu posso contar. Essa é a crise do momento, sabe? Dá pra entender? Pra mim, são duas coisas diferentes. Eu não sei. Assim, essa questão de níveis de amizade, né? Eu sempre imagino, assim, na minha cabeça, talvez. Eu tenho uma mentalidade, assim, bem criativa. Então, eu sempre imagino como se fosse um funil, assim, essa questão de amizade, né? Por exemplo, o funil é mais largo e ele vai se tornando mais estreito, né? Então, eu imagino, assim, que tem um bloco de pessoas na nossa vida que eu, sei lá, seriam uns amigos periféricos, vamos supor, tá? Que é um grupo que... Pra rir, pra trocar ideia. que é aquele grupo assim que, meu Deus, eu tenho uma simpatia pelo fulano, eu gosto, a gente vai sair um dia pra jantar, vai ficar junto, enfim. Que são pessoas que eu considero amigas, no sentido de que eu trouxe pra mais perto, né? Mas elas são um grupo grande. Aí eu incluo, tem muitas pessoas que eu incluo. Talvez um grupo mais estreito, que seriam aquelas, sei lá, 10, 20 pessoas... Estou chutando números, tá? Não é um número fechado, mais ou menos assim que eu imagino. Que são aquelas pessoas mais próximas, que são pessoas que eu tenho na minha intimidade, que eu vou eventualmente contar alguma coisa da minha vida, que eu vou abrir. Eu também tenho isso, assim, tem pessoas que eu converso certos tipos de assunto e outras não. Sim. E aí eu tenho um grupo bem restrito, que é pessoa que é muito íntima, que é Sim. aquela que vai no banheiro comigo, sabe? Que sabe da... banheiro. Como assim, gente? O teu marido, tem um né, amigo pra ir amiga? no banheiro conversar, vocês não fazem isso? Ai, adoro. Mas enfim. Não, a gente vê até em Jesus isso, né? Ele No tinha... banheiro? Não. Como que tinha banheiro na época de Jesus? Não, Nossa, amiga, isso foi longe. Deve ter uma era? latrina, uma Não, latrina. é buraco, acho, no chão. É, É, buraco. né? Pesquise aí no Google. Não, mas Jesus tinha, né, a multidão, ele tinha os Exatamente. 12 Tinha os discípulos, 12, tinha Pedro, Tiago e sim. João e ainda tinha mais um. Então, esses níveis, assim, de amizade. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas... A frustração é porque elas não conseguem identificar em que nível de amizade as pessoas estão. Então, Isso. elas esperam, às vezes, projetam uma coisa sobre o outro para estar na intimidade e aquela pessoa não tá. É. entende? Então, E às vezes acontece de Só que tu consegue fazer melhor isso. Eu tipo, consigo, eu abrigar acho que eu- mesmo. Tipo assim, a pessoa acha que tem esse nível de amizade com você. E eu acho que você tem mais habilidade de tornar realmente essa pessoa nesse nível, trazer mais pra porque perto. às vezes Eu acho que acontece sim. de tu Eu não. considerar a É isso que eu pessoa tô de falando. um jeito e a pessoa te considera de outro. Por exemplo, Não, talvez... mas isso não é um problema. Não, mas olha só, por exemplo, talvez pra alguma eu sou a melhor amiga dela, mas pra mim ela é só mais uma. Ou ao contrário. Já Sim. aconteceu isso com vocês? Sim. A pessoa acha Ai, que ela gente, tem como uma as pessoas liberdade, complicam. uma intimidade, mas pra mim ela é só mais um ser E humano. qual que é o problema disso? Que se cria uma expectativa e aí o problema é de quem? O problema não é de quem criou a expectativa, o problema é sua, que você não... Que susto. não Mas aí colocou. tem o seguinte coisa, cada um arque com seus problemas. É isso que eu penso, entende? Eu acho que se a pessoa criou a expectativa, não sou eu que sou responsável de ficar tendo que suprir a expectativa do outro. Cada um tem o seu, entendeu?
A expectativa de quem é? Exatamente. É do Não, outro. Aí, então, isso aí é uma questão de opinião, né? Eu acho assim, eu concordo, sou dessa opinião também. Só que tem gente que não consegue fazer isso. E aí acaba criando um ambiente muito pressionador que você precisa suprir. E às vezes pode cair até nessa realidade que a Carla tá mas, gente, eu colocando, não consigo de lidar. que ela não sabe quem é essas pessoas, porque ela acabou cedendo pelo tanto de pressão de que você precisa estar nesse lugar e tipo assim, não, beleza, para não acontecer problemas, para não rolar nada de ruim, vou deixar a pessoa vir chegando. Só que você não colocou limites, você não sabe quem são as pessoas que estão perto e pode cair nesse problema. Eu não sei Só que também dá BO de você ser uma pessoa assim, de você colocar limites, falar assim, o problema é seu, que você criou essa expectativa. Não, mas daí Porque às vezes BO tu da não se quem? permite conhecer também. Por exemplo, na minha questão, não é necessariamente porque eu não quero definir, é porque eu também tô experimentando, eu tô vendo, eu tô num momento de transição. Então, eu também quero saber quem eu quero escolher, entende? Tem gente que é mais decidida, assim, ó, é tu pra lá, tu pra cá. Mas às vezes, não, pera, vamos deixar acontecer. E nisso de deixar acontecer, tu tá tomando café com todo mundo, tá conversando com todo mundo, tá abrindo tua vida pra todo mundo, né? Enfim, esse é um tipo de crise, porque tem gente que tem porque eu ia crise dizer que que não são- consegue fazer nenhuma amizade Na também. tua fala, eu identifico assim duas crises diferentes, que é essa dos níveis, né? E é a questão da frustração desse ciclo que morre, né? E para mim isso já é uma outra situação. Eu não sei se eu cheguei a ter falado, a gente tinha conversado sobre isso, né? Off, não aqui, né? Sobre essa questão dos ciclos. E eu acho assim que tem um tempo também, porque o que eu imagino assim? O que eu penso, né? Quando a gente ama alguém, quando a gente é amigo de alguém e ama aquela pessoa realmente, podem acontecer situações onde vai haver uma grande frustração, né? Gente, E vai. eu acho que marca toda amizade uma grande frustração. Né? Exatamente. Eu acho que é natural. Tem que ter aquele dia e tal. E essa grande frustração, às vezes, pode perdurar por muito tempo. Eu vivi uma situação na minha vida, que não vem ao caso aqui contextualizar completa, mas onde pessoas que eu amava muito, que eu tinha assim, meu Deus, que eu tinha muita intimidade, muito amor, romperam um relacionamento comigo. Então, assim, no primeiro momento, eu me lembro de uma situação, assim, né, bem específica, que eu fiquei jogada no chão. Eu chorava demais, porque eu pensava, meu Deus. Acabou o mundo. Acabou o mundo. Era uma pessoa que eu amava demais. Envolvia até minha família, meu filho e tal. Então, aquilo pesou demais pra mim. Mas eu entendi que eu precisava também dar tempo ao tempo. E esperar que aquelas feridas, que as coisas que tinham sido, se resolvessem, fosse se colocando no lugar. Porque o amor de um relacionamento, ele vai prevalecer. Então, passa um tempo. Pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 3, enfim, né? Mas ele vai restaurar. A gente não perde por completo aquelas pessoas que realmente nos amam. Então, eu sei que é uma dor no momento, mas ela tem como ressurgir. Porque quem nos ama de verdade, quem era de verdade nos relacionamentos, ele vai voltar. Sabe? Eu creio muito nisso. Sabe que eu não acho isso, Lê? Eu acho que talvez, assim, ficou como uma pessoa de verdade, que fez parte da minha vida, fez parte da minha história, mas que faz Acabou? parte de um Tu acha outro que acabou? tempo. Exato, faz parte de um outro tempo. Por exemplo, eu tenho amigas de infância, elas marcaram a minha vida, elas frequentavam a minha casa, eu frequentava a casa delas, a gente viajou juntas, vivemos coisas incríveis juntas. E tem E um parecia carinho, que ia ser pra sempre. parecia que ia ser pra sempre, os nossos planos eram morar junto e tal. E ficou o carinho, se a gente se encontra, Tá, mas e quando eu falo de voltar, eu falo disso. De por exemplo, assim... De não ter nenhum problema. mas não fica mais no mesmo nível. Não, mas é aí é que tá. Vai entrar num periférico. Talvez não vai ficar naquele lugar de intimidade. Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho uma amiga minha, que foi minha amiga da escola, Franciele, inclusive, né? Se estiver assistindo. Franciele. Um beijo, amo Fran. você. E ela hoje mora na Europa e tal. Eu tenho um carinho enorme por ela. De vez em quando a gente se manda mensagem. Até a Elisa esses dias perguntou que era minha amiga de infância. Eu fiz a Elisa falar com ela. Então, assim, talvez não é aquela pessoa... A Elisa é a filha da Lê. É, a Elisa é minha filha. Talvez não é aquela pessoa porque as circunstâncias da vida, né, nos impossibilitam de estar no nível de intimidade. Mas é uma pessoa que eu gostaria de levar para a vida inteira. Então, é isso que eu acho que talvez não volte para o mesmo lugar. No sentido de convivência. Mas assim, eu acho que quem realmente nos ama não tem um rompimento 100%, sabe? Eu acho que em algum lugar aquilo ali volta eu não sei em outra dizer. situação. Não sei dizer, porque eu não sou capaz de opinar. Tá aqui pra quê, né, minha filha? Mas Glória Pires, sabe? Aquele meme. Sou incapaz de opinar. Mas, por exemplo, eu tenho pessoas que eu amei muito, acredito que me amaram muito e que hoje, assim, não falo. Não porque aconteceu alguma coisa, mas simplesmente não existe sentimento. Tipo, eu nem sei mais como que tá a pessoa também nunca quer saber sobre mim, né?
Mas isso talvez isso que não tenha é a ver- briga, a gente tem que separar, que ninguém brigou, né? Tipo, às vezes o distanciamento não quer dizer que, Isso. tipo assim, não se falam porque não se gostam, né? Mas isso talvez tenha a ver com uma característica que é minha, né? Talvez pensando agora, ouvindo vocês, né? Porque eu gosto de levar as pessoas para sempre. Isso é uma Eu não característica tenho paciência, que eu eu não consigo tenho. ficar cultivando muito. Eu não deveria fico- melhorar nisso, talvez. Mas eu não tenho essa capacidade. Eu tenho uma amiga que tem. Ela não sai da minha vida nunca. Ela sempre tá... Ela dá um jeito de se mostrar presente, de dizer que ama, que tá junto. Eu tenho uma dificuldade, talvez por trabalhar muito com pessoas, de cultivar. A amizade é uma coisa que a gente precisa cultivar, né? É intencional, né? Mandar uma mensagem, ligar, perguntar como tá. Exige tempo, exige energia, né? Exige dedicação da nossa parte, cultivar amizades, né? Mas, por exemplo, assim, eu vejo assim, ó, eu tenho um relacionamento com a Lari, eu considero a Lari do meu ciclo de amizade De íntimo, né? intimidade. Mas, por exemplo, Lari, assim, tu considera ela? Considera, a Letícia tá. tá, descobrimos agora, Rejão, um problema. Não, tá assim. Não, até Não. se não tivesse, eu nem ia falar, né? Mas Aqui. assim, aqui só para os Pesou, outros né? costas. Não, mas assim, ó, por exemplo, quando eu fui embora, eu morava aqui em Joinville, né? Quando eu fui embora, a Larissa dizia isso. Ah, porque agora a gente nunca mais se fala. Eu falei, Larissa, eu levo as pessoas para ser. Eu dizia isso, Aham. né? A gente não vai se falar toda hora, mas eu vou me considerar tua amiga, eu vou te mandar uma mensagem. E a gente manteve, né? Manteve. Acho que sim. Não lembro muito bem mas dessa quando temporada, ela mas acho que sim. tava Meu Deus, não precisando lembra da temporada. comprar Ou pão, seja, foram 3 anos que ela era não porque ia lembra comprar se pão. ela foi minha amiga. Ai, gente. O quê? Mas se ela tava aqui precisando que alguém passasse no mercado comprar pão pra ela fazer cachorro quente, Tá, mas não era tu que aí tava- eu entrei numa outra categoria, entendeu? Não deixei de ser Amigas amiga. estaduais. Amigas periféricas, amigas que a gente manda uma mensagem de vez em quando, faz um carinho, entendeu? Sim, é que muda. Muda. Mas é que não deixa de ser amigo, é isso que eu tô dizendo? Sim. Ah, eu acho que a Letícia é muito bem resolvida. Ela é bem com essa- resolvida. Ai, gente. Tira ela, produção. Tira ela daqui do... O que acontece, né? Esse é um assunto também, pra mim, é muito difícil, né? Acho que um pouco mistura também a nossa posição, né? Pra quem, às vezes, tá acompanhando a gente, não sabe, mas a gente lida com muita gente, né? A gente atende mulheres, então tá sempre envolvida com muitas pessoas, é líder, então tem pessoas que a gente tá trabalhando juntos. Então, acaba que tem muita gente, né? Então mistura também, mas eu acho que esse não é o ponto central, né? O fato da posição, enfim, não é só isso que acontece. Eu acho que, como eu falei, eu acho que são tipos de pessoas. E aí, eu acho que o que a gente precisa chegar a algumas conclusões aqui é descobrir se isso o que é saudável e o que não é. Né? Porque, por exemplo, por isso que eu falo, eu e a Letícia, a gente sempre discute sobre esse assunto da amizade, não é? É uma obrigação. É um assunto, assim, longuíssimo, assim, há muito tempo a gente fala sobre isso, porque a Letícia enxerga a amizade de uma forma, não a nossa amizade, né? Mas o assunto, o tema, conceito. como fazer, o que acontece quando a pessoa... E eu enxergo completamente diferente, né? Então, assim, eu não sei, eu acho que isso é um problema meu. Eu facilmente... não tenho problema em me desconectar, né? E tipo assim, aconteceu às vezes alguma coisa... Não, quem eu outra- amo, quem eu gosto, eu levo pra vida, tá? Eu tenho amigas, assim, de 20 anos, 25 anos, que eu mando mensagem, que eu tava falando agora há pouco. Eu tenho isso, eu levo pra vida. Por isso que eu falo, eu acho que são tipos de pessoas. Uma coisa que eu acho que... Eu vou tentar diferenciar aqui. Não quer dizer que, por exemplo, eu não goste mais de quem eu desconectei. Sim, eu entendi, todos né? não conseguem. Mas sabe o que eu acho que Porque tem uma outra... só que eu não queria dar esse entender de que, tipo assim, às vezes um sentimento de eu consigo levar uma pessoa por 25 anos é melhor ou pior do que alguém que, tipo assim, consegue fazer mais amizades, às vezes, mas Recicla desconecta. mais. Entendeu? Por isso que eu acho que uma mas das aí, coisas que por é isso que eu crise na minha falo- cabeça. O que é importante, o que é bom? Porque o meu estilo de pessoa, eu sou assim com tudo. Com absolutamente tudo. Se me falassem assim pra hoje, olha, você tem que sair dessa cidade e morar em outro lugar. Eu amo Joinville, eu amo minha cidade. Aí eu já tava pronta pra próxima. Então, assim, eu sou muito desconectada com muita coisa. Mas sabe o que eu acho que é, assim, a grande questão? É que existe muita projeção nisso. Nesse assunto de amizade. A gente começa assim, por exemplo, a pessoa vai ouvir, sei lá, eu falar, eu quero ser aquela pessoa que tem amigo de 25 anos. Talvez tu tenha uma outra forma de lidar com isso. E se tu lida com essa questão de amizade bem, isso não te afeta emocionalmente, tu tá bem resolvida com isso, toca do jeito que tu consegue lidar melhor de uma forma mais saudável. Eu acho que a gente não pode se projetar em cima da experiência do outro, né?
Pode falar. E estar aberto também para entender que a vida, ela é feita, né, de fases e as pessoas, elas se reciclam na nossa vida, sim, né? Reciclam, porque a gente troca de cidade, troca de profissão, troca de fase da vida, né? Então, Até engravida, né? Por exemplo, já troca... muda o assunto, né? Tem assuntos que agora eu tô vivendo que eu não posso compartilhar com outros que não vão entender, ou não vão acrescentar, ou não vão nem se identificar, né? Então, isso é natural. Acho que às vezes, eu acho que eu passei por isso, por um processo de frustração, porque a gente acha que toda amiga vai durar para sempre. E talvez dê, sim, para cultivar o carinho, mas não vai ser o mesmo nível, né? Vai colocar num outro lugar. Né? Exato. E sabe, tem uma outra coisa que eu acho interessante disso, que é pensar o seguinte. Eu acho que quando a gente tá nessa fase, assim, sei lá, 30 anos, né? Que é mais ou menos o que... Eu já tô mais pra lá do que pra cá, né? Mas eu também, porque eu 32. Tá, mais tudo pra bem, tá. Mas assim, eu acho que a gente passa por outra transição, que é o seguinte... a amizade adolescente da amizade adulta. Porque a amizade adolescente é aquela amizade, o quê? Best friend. Tu não pode ter outras, porque não é traição. aquela que tu tem, aquela tua amiguinha, que vocês vão se vestir igual. Então, tem muita identificação com o estereótipo Letícia tá falando físico. uma coisa importante, porque Agora assim... ela falou. Agora a Letícia acertou. Mas, porque isso aí é muito comum. Às vezes, tem muitas amigas, mulheres, vivendo esse tipo de amizade infantilizado. Infantil. E aí é que tá. Daí ela precisa entender o seguinte, quando a gente é adulto, quando tu tem lá 15, 20 anos, né? Vou botar 20 aqui, o máximo pra mim, né? Tu vai ter a tua best, vocês vão saber, nunca viram adolescente saindo no shopping tudo vestido igual. Isso faz parte de uma fase. Quando tu é adulta, tu não vai mais ter a best friend, porque tu tem o teu marido, tem a tua casa, tem as tuas coisas. Tu não vai conseguir todo dia sair junto e tererê e fofoquinha. Eu acho bem importante trazer essa questão do casamento, né? Porque não sei o que vocês pensam sobre isso, mas na minha opinião, o saudável é que, de fato, o meu melhor amigo seja o meu marido. Concordo. Né? Concordo também. E lá em casa é assim, ele é o meu melhor amigo. Ele é a pessoa que eu conto pra tudo, que eu conto tudo, que eu compartilho tudo, que me conta tudo. E é até perigoso quando alguma amiga quer ocupar esse lugar, né? Amiga ou amigo, pior ainda, né? Pior ainda. É ameaçador, né? Mas até em relação a isso, é muito interessante o que a Cal tá falando, porque isso é uma coisa, eu acho que até bíblica, né? Quando a gente casa, a gente se torna uma carne só, no sentido não só do relacionamento sexual, ou aquilo acontece dessa forma, enfim. E nem só também espiritual, mas eu acho que se tornar uma carne só é você ter os mesmos segredos, os mesmos pensamentos, a mesma visão, a mesma... E, cara, como é feio, por exemplo, em relacionamento de amizades femininas, de mulheres falando mal do marido. Eu acho ridículo. Eu acho ódio, ridículo, expondo, assim. né? Expondo a sua casa, o seu marido. É assim, a mulher, numa amizade feminina, ela precisa ter essa mentalidade de proteção da sua casa, proteção do seu marido, cobrir a vergonha dele. Óbvio, né? Às vezes é um pedido de ajuda, é outra situação, né? Aí a gente poderia ponderar porque eu acho que coisas, assim, né? é diferente quando tu Mas vai a pedir um difamação, conselho, né? Ai, amiga, tô passando uma situação. Isso. É diferente do começar, porque foi A difamação mesmo, né? Então, assim, entrar naquela coisa de reclamação, de expor, meu Deus, Isso. eu acho horrível. Mas até só concluindo sobre isso, uma coisa que é muito interessante, gente, que acontece na minha casa, é assim, por exemplo, você tem conversas, eu tenho conversas com o Lipão, e isso acontecia muito assim, quando a gente estava meio que recém-casado, não recém-casado, mas ali 3 anos de casados e tal, que eu pensava assim, né, e essa temporada, do meu início do meu casamento, eu fiquei sem amigas, né, eu me lembro, assim, de vários momentos que o meu marido falava assim, vou fazer isso com a galera, com eles, vou surfar, vou não sei o quê, e eu lembro de, dentro de mim, pensar, tá aí, nesse momento eu não tenho ninguém, né? Então, assim, esse assunto para mim nunca foi muito fácil, né? Então, assim, eu não sabia ter amizades, eu não gostava, eu achava que, enfim, que depois que eu casei, acabou. Então, assim, eu lidei com muitas coisas nessa fase, assim, né? E eu lembro que de várias vezes o Lipão falou assim, você precisa ter amigas. Você precisa ter amigas, porque tinha vários assuntos mesmo que eu conversava com ele, não que, tipo assim, eu não poderia, ou era proibido, ou eu estaria escondendo dele, mas que parece que não fazia parte, ele não queria saber. É essa a questão. Ele falava assim, tá, a unha, ai, linda, amor,
não sei se tu faz fibra de vidro, se tu faz gel, não sei. Fala com alguém que... Porque eu acho que tem assuntos que eles são destinados a conversas de amigas, né? E por isso é tão saudável. Você consegue equilibrar, né? Colocar cada um no seu lugar. Meu marido tem esse lugar, minha amiga tem esse lugar, meu filho tem esse lugar. E eu acho que até dentro do universo das amigas também tem os tipos de amigas, né? Tem. Por exemplo, eu tenho amigas que eu me sinto à vontade pra mandar uma foto pra ela me dizer se aquele look tá legal ou não. Talvez tem outras que são muito amigas, mas não entendem muito de moda, por exemplo, né? Talvez eu tenho amigas que são da área da psicologia também, então que a gente vai longe conversando sobre isso e que talvez as outras amigas que também são muito amigas não vão entrar nesse tipo de assunto, né? Agora, por exemplo, com a gravidez eu consigo conversar com pessoas que já passaram por isso ou que estão na mesma fase de uma maneira que flui muito mais do que outras, né? Acho que tem isso também, né? Tem lugar para diferentes tipos de pessoas e diferentes níveis, igual tu tava falando do funil, assim. Tu quer falar? Não, eu ia fazer uma pergunta assim, como é que vocês escolhem as amigas? Nossa, eu ia perguntar isso? Ai, amiga, sintonia, é muita amizade, bebê, né? meu Deus. Agora eu só vou fazer uma pergunta em cima dessa para responder junto. A gente escolhe? Então, O quê? Tá. é saudável Eu que perguntei escolher- primeiro, agora vocês respondem. Agora vocês querem fazer tudo pergunta. Mas é isso. Porque você fez uma fala que você falou assim... na hora de escolher as minhas amigas, você falou alguma coisa assim e tal. E eu justamente estava esperando um momento para fazer essa pergunta. Porque assim... Na minha experiência, todas elas fui eu que escolhi. Assim, todas elas eu tomei uma decisão, na verdade. Não foi uma coisa que aconteceu. Não foi uma coisa que aconteceu. Teve coisas que aconteceram, mas em algum momento eu precisei decidir por isso. Porque eu acho que, como eu falei, é um tipo de pessoa. Eu sou um tipo de pessoa que, tipo assim, com relação à amizade, eu tenho poucas. De fato, eu tenho poucas. E eu considero amiga essas poucas. As outras que não fazem parte desse ciclo de amizade são pessoas que talvez eu amo a história, me simpatizo, converso, troco ideia, mas eu não consigo trazer muitas pessoas para esse lugar de amigas. E esse lugar de amigas, eu não estou ainda falando de melhores amigas, né? Tipo assim, sei lá, esse termo é muito criança, né? Melhor amiga. Mas sei lá, pessoas... Amigos íntimos. Existem os íntimos dos íntimos, que são aí, eu posso contar talvez 4 pessoas, que assim, não passam disso. E existem as amigas, que tipo assim, são poucas também, sei lá, fosse fazer uma conta, aí são 10, umas 15 no O máximo. funil, mais ou menos. É os íntimos, os próximos e Isso. esses E todo o periféricos. resto, Da galera. da galera, entendeu? Mas, assim, dificilmente vou falar alguma coisa, vou abrir o meu coração. A pessoa abre na pregação para 300. Mas é isso. Mas, assim, até, por exemplo, com relação a isso, eu sempre preciso de ter essas pessoas extremamente íntimas comigo. E Eu me elas sinto- mudam, Lari? Mudam. Aquela que sabe a resposta. Eu, pelo menos, preciso, assim, de ter, assim, 2, 3 meninas que eu, assim... Ai, meu Deus, tenho as 3. Se uma delas vai embora, e a gente até brigou muito. Eu e a Letícia, a gente teve um tempo, assim, de Ai, Larissa. discussão profunda. Ai, vou até tomar uma água pra dar. Mas a gente discutiu feio, a gente brigou feio. Eu falei, então pega as tuas coisas, pode ir embora. Tu não tá nem aí pra nada. É que nem E namoro. ainda querem. Não, e ainda querem fazer um vídeo sobre amizade pra Saudável. abençoar as mulheres, né? Pra ensinar como fazer. Não, mas A por outra quê? aqui em crise, as outras Brigando. pós-crise. Não, mas por quê? Porque pra mim, esse lugar, essa pessoa, ela é muito importante. Ela ocupa um lugar que pra mim é até de responsabilidade, assim, né? Assim como eu me sinto responsável na vida de algumas pessoas, a Letícia, ela tem um espaço de responsabilidade na minha vida, que quando ela disse, olha, eu vou embora, né, pra outro estado e tal, eu falei, tu tá de sacanagem, né? Tu não pensou em mim, em nenhum momento. A cara mais egoísta, né? Mas o meu chão caiu. Porque, assim, não foi assim, minha amiga está indo embora. Não, era tipo assim, tá aí, eu preciso, então, correr atrás de alguém para entrar nesse lugar. Por isso a saúde de ter mais de uma dessas, pra não ser focado só naquela e a minha expectativa tá toda naquela. Exatamente. E esse é o meu problema, porque eu não consigo ter mais, eu não consigo abrir muito mais o leque, assim, né? Enfim, não sei se isso é bom, se é ruim, se isso... Não tenho, acho, uma coisa saudável, tipo, tem que ser assim. Mas eu tenho dificuldade nisso. Mas é que eu acho que a Lari, ela tem essa é uma característica dela, né? De ter essa necessidade de ter alguém muito próximo.
né? Talvez eu não tenha tanta essa necessidade. Eu dou meio que uma... Eu também Eu não. tenho o meu círculo íntimo, mas ele vai meio que vai se moldando, entendeu? Eu não consigo ser assim. Ô, gente, tem gente que não consegue fazer nenhuma amizade. Eu acho que... Não sei se vocês ouvem esse tipo de relato, assim, nos atendimentos, né? Caixinha de perguntas. Tem gente que... A gente tá falando aqui de tantas que nós temos e temos que escolher, talvez, né? E definir ali os níveis. Mas tem gente que não consegue fluir, né? Não consegue criar um tipo de laço. O que faz com essas, talvez? Mas é que aí eu acho que teria que ver da pessoa com a pessoa, porque às vezes a pessoa tem um laço, ela tem um laço idealizado, e aí ela não consegue chegar naquilo que ela imagina, e na verdade ela tem amigos, né? Eu acho que tem muita gente que passa por isso, né? E eu acho que tem muitas pessoas também que se isolam, né? Que não permitem... Precisa de intencionalidade para fazer eu amizade, acho que né? exatamente. Eu acho que eu, por exemplo, assim, ó, eu tenho uma coisa que daí é uma coisa que eu tenho que corrigir em mim, que é um erro, eu acho. Eu tenho um tipo de pessoa que eu me dou. Isso Como é uma... que é? Quero saber se tu tipo- se dá comigo. Eu não sei explicar tipo de pessoa, exatamente. gente? Eu não sei explicar exatamente assim, mas eu Um sei. perfil de É pessoa. um perfil que eu olho, eu sei que eu vou me dar com aquela pessoa. Eu não sei explicar exatamente. Talvez se eu pensar um pouco mais profundo, eu vou saber quais são as características bem específicas. Mas assim, eu olho e eu sei. Eu bato o olho, vou me dar com aquela pessoa. Eu também tenho, Tu sabia? tem isso? E aí eu fico. Eu vou me dar com aquela. E aí eu crio situações pra me dar com ela. Então, Entendeu? por aí isso que a gente tá escolhendo. Hã? Tá escolhendo. Pois é, né? daí eu crio, por isso que eu falo da intenção. Porque aí eu penso assim, poxa, porque às vezes a pessoa não percebeu que ela vai ser minha amiga, que ela vai me adorar. Eu preciso criar uma situação pra preciso convencer ela. convencer ela que ela vai ser minha amiga, entendeu? Então, assim, eu olho e penso, poxa, vou me dar bem com aquela pessoa. Vou me aproximar dela. Então, eu crio uma situação, eu chamo, vamos fazer tal coisa. Eu tinha uma amiga em específica que foi bem assim, eu olhei pra ela, até cheguei lá em casa e falei, amor, nós tínhamos que fazer uma amizade com fulano, com a Beltrana, nós vamos gostar deles. E aí eu criei, chamei pra jantar, a gente Mas é você muito amigo, eu tenho um grupo no WhatsApp até hoje. Você é muito desenvolta nisso, né? Não, Tem é. gente que realmente é bloqueada nesse sentido, assim, não consegue dar esse primeiro passo e tal, né? E aí a coisa não acontece. É que eu acho que é parte também de algumas coisas, né? Por exemplo, tem pessoas que realmente foram muito traumatizadas com relação a amizades. Olha, de verdade, gente, não é vitimismo, né? Mas eu e o Lipão, a gente tem muita, assim, crédito para se fechar para amizades, né? Embora a gente tenha muitas pessoas que nos amam, essa é uma das nossas conversas, né? Muitas pessoas que nos amam, mas também muitas pessoas que nos amavam demais, frequentavam a nossa casa. E é tipo assim, a gente abriu a vida. Foram pessoas que brutalmente, assim, não entrei em depressão porque eu acho que Deus é bom e, né, procuramos ajuda, se apoiamos lá em casa, nos apoiamos lá em casa. Mas, assim, traumas com relação a pessoas realmente são impedimentos para você se abrir para novas amizades. Você fica igual namoro. Porque tem mas essa é que coisa do interesse também, né? É isso que eu li ia uma falar. frase Meu, esses nós somos dias. muito conectados, hein? Que era assim a frase, né? Se você não tivesse nenhuma utilidade ou habilidade, quem seriam realmente as pessoas que estariam com você, né? E eu acho que até o nosso tipo de trabalho, o nosso tipo de posição, enfim. A gente estava até falando, né? Antes da gente se reunir aqui, a gente estava conversando. E eu falei pra vocês que uma coisa que me dá um ciricutico é quando alguém diz, vamos tomar um café? Porque na grande... Já deixa agora registrado. Exclusivo aqui, Vai lá, Cauane diz, não convide para um café. Amigas, não tomem café Não, comigo. A gente é pode tanto. fazer aquelas Agora ninguém tarjas. vai me Diz pro Marquinhos botar aquelas tarjas aqui embaixo, assim. Aquelas exclusivo. frases bem feitas, sabe? Não me chame, Cauane. Sensacionalista, né? Não é isso. Mas é que às vezes eu me sinto invadida porque às vezes a pessoa não quer tomar um café. Às vezes ela quer um aconselhamento, um atendimento, ela quer sugar, ela quer o que eu tenho para oferecer. Que no nosso caso é conteúdo, aconselhamento, ajuda, né? Então, acontece muito isso também, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço
que ela é muito boa, por exemplo, em fazer stories, vídeos e fotos, tal. E ela se sente usada porque ela sente que as pessoas se aproximam dela. Ah, é só uma fotinha, mas é o trabalho dela, né? E parece que as pessoas se aproximam porque tem um interesse. Então, pra mim, é mais na área, assim, de relacionamento, conversar, aconselhar. Pra ela trouxe essa coisa, né, do vídeo, da foto. Então, isso acontece muitas vezes, né? Às vezes é financeiro, né? Tem muita gente que tem uma condição financeira alta, assim, muito boa, que tem crise de amizade, porque tu não sabe se a pessoa tá se aproximando. Tá, mas é que eu acho assim, ó, por exemplo, eu já não tenho tanto porque eu já não tenho muito a oferecer. Mas é verdade, é totalmente diferente. Mas, por exemplo, assim, eu vejo a Lari, tem outros atravessamentos, né? Vamos discutir essa situação nossa aqui agora? Agora bota a minha vida aqui. Não, mas mesa. é que ela não é uma amizade pura e simples, entendeu? Ela normalmente se relaciona com pessoas que são ovelhas, tem um atravessamento da igreja, tem um atravessamento... Às vezes, alcançando ela, você alcança o pastor, Exatamente. Né? Então, assim, ó, tem outra... Que, infelizmente... É que se pra mim é uma realidade... Tá, agora eu abri um parênteses dentro do parênteses, né? Pra mim é diferente, porque como eu sou um pouco mais velha, apesar de não ser muito mais, né? Mas um pouco mais velha... Essa questão de Instagram, pra mim é muito diferente do que as pessoas enxergam normalmente, tu entendeu? Então, para as pessoas, isso passou a ser um valor social, entendeu? As pessoas têm isso como um valor. Poxa, a pessoa tem mais seguidores, eu quero me aproximar dela, eu quero aparecer nos stories com ela. Então, isso para mim, como é uma coisa que não faz a mínima diferença, real, assim, então, talvez para mim não tenha o mesmo sentido, mas as pessoas têm isso como um valor. Né? O valor de ser pastor, já tive uma amiga que ficou chateada comigo porque eu não postei o aniversário dela. Porque tem gente que dá parabéns pelos stories, né? Eu já acabei com isso na minha vida. Acaba, amiga. Acabei. Falei, ó, pessoal, não posto mais nada, beijos. Porque assim... Ah, gente, mas daí que tá. Aí a gente vai levantar essa bola. Ai, meu Deus, já virou. Essas conversas não dá por causa disso. Começa aqui, vai terminar onde isso? Não. Em stories do Instagram. Porque eu acho que até em todos os sentidos, assim, na relação da amizade. Por que eu não posso postar só quem eu, de fato... tenho vontade de postar, isso é errado, né? Porque aí eu tô tentando separar o máximo possível dessa condição de pastores, né? De mulheres, de auxiliares ministeriais aqui que somos, né? Eu não tô jogando tudo isso aí de escanteio, porque aqui a gente tá falando de pessoas normais, de amigas com pessoas normais de casa, e é isso aí, é nesse âmbito que eu quero falar. Então, assim, talvez a gente não queira comprar uma briga. Aí tudo bem, eu respeito. Mas eu não falo nem por isso. É porque eu esqueço, gente. Ah, tá, tu entendeu? Tudo bem. Assim, mas eu tem me gente sinto que cobrada, tu entendeu? Por mim Por que mesmo. tu parou? Porque eu não sei quem são minhas amigas. Ai, meu Deus, eu esperava outra resposta. Você quer falar, porque eu não quero me indispor. É porque então. todas são. Mas entende? aí que tá, Não. daí por exemplo assim, E eu me nenhuma esqueço, eu me esqueço, eu não vou lembrar direito, eu vou postar depois, eu não quero ficar nessa obrigação, entendeu? Eu vou mandar pra pessoa. Então, mas aí que tá, é isso que eu tô porque falando. eu tô num momento de crise, por isso eu preciso Mas é isso que eu quero dizer. E por que tem que postar, gente? Mas, por exemplo, você não lembra de quem dos aniversários, de quem Às vezes não lembro. Não. Difícil. Aceitem, eu sou assim. Não, Larissa, eu não lembro. Não, tudo bem não lembrar de vários, mas, tipo assim, das pessoas que você ama, tipo, sei lá, das pessoas que tá mais próxima. Eu, às vezes, lembra. não lembro. Não, pode acontecer. E quem é amigo de verdade vai olhar e vai falar assim, ah, Letícia, não, e a pessoa... Letícia. Eu já me todo mundo acostumei já contigo. sabe. Exatamente. Pois já sabe que eu não vou lembrar, Mas o que eu quero dizer? Se você, de alguma forma, tem algumas atitudes, como, por exemplo, vou levantar outra bola aqui. Ah, quero fazer um rolezinho pequenininho com amigas. Aí a Larissa entra em crise com essas coisas. Eu e mais 3 meninas. Eu não me chamo, por exemplo. Não me chamo. Eu e mais 3 meninas. É diferente de eu e mais 5, porque daí já é rolê, já é mesa grande, já. Às vezes eu só quero uma coisinha, só quero trocar uma ideia. Gente, tô aqui, ó, de meia, vem cá fazer um 0 comigo, né? Não vou postar. Eu já passei por essa crise, tipo assim, não, tá, vou mas postar nada, que não vou postar nada, não vou que eu postar acho nada. que as pessoas têm uma expectativa contigo. Mas tudo bem, a minha questão aqui é, tipo, eu devo postar? Eu preciso? Posso postar? Eu hoje entrei nesse sentido, tipo, tu postaria normalmente? Se eu não postaria, tudo bem. Se eu postaria normalmente, mas não quero me indispor, aí eu acho que tem um problema. Porque eu acho que a gente precisa... Hoje eu quero sair com essas 3, amanhã eu vou sair com outras. Eu não vejo, gente, assim, ó, pra mim, é por isso que eu digo, esse valor do Instagram pra mim é muito louco. Porque eu assim, ó, postou, não postou, se falou, se não falou, se gostou, pra mim, isso pra mim não tá num valor.
Eu sei que as pra pessoas mim têm. também. Pra mim também. Mas Mas Tu tem sabe que levantou as esse pessoas têm- problema, né? Mas acho que não é um problema pra gente aqui, mas tu levantou Mas que tem é um gente problema que sim. pra algumas Não, pessoas. sim, ok. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar nisso pra não ficar nessa cobrança, entendeu? Porque senão, gente, a gente fica louco, tá? Porque daí, não saiu com a fulana. Isso pra mim é Fica amizade louco. adolescente, tá? Fica Isso louco. pra Isso mim é imaturidade, é ciúmes, muita é imaturidade. inveja. Mas é muito mais comum do que a gente imagina. Não, com certeza, mas a gente não quer esses E amigos. a gente precisa aceitar que se eu tenho um amigo, tenho uma amiga, ela não é só minha, né? Acho que essa é a lição Ninguém é dono aí. de ninguém. Isso, ela não é só minha. E aprender a ocupar as posições diferentes que essa pessoa pode me dar. Às vezes ela vai me dar o lugar de melhor amiga. Às vezes ela vai me dar o lugar de ser a última a saber de alguma novidade, né? Eu tenho que lidar com isso. Vou fazer o quê? Eu também faço as minhas escolhas, né? É isso aí. Tá, então, no fim das contas, a amizade, ela precisa ser intencional. Ela faz parte de uma escolha. Em algum momento, seja se essa pessoa apareceu na minha vida de alguma forma, ou Nem se eu que a escolhi... escolha seja não escolher, Exatamente. né? Aconteceu. Tem que ter uma decisão. Olha, você faz parte da minha vida, né? Porque senão, se você também não toma essa decisão, a pessoa vai entrando, você vai deixando isso acontecer e você se frustra, né? Nesse sentido, assim, né? Agora, existe, até para quem não consegue ter amizades, né? Para quem não consegue estabelecer, para quem não consegue, sei lá, de alguma forma tem dificuldade de ter amigas, eu acho que muito parte até de como você procura, onde você procura, quais critérios você utiliza para isso, porque isso também é, assim como no relacionamento de alguém que você vai escolher para viver pro resto da vida casado, na amizade, talvez você não vai levar pro resto da vida, mas as pessoas que você quer que faça parte da sua vida, ela precisa ser via de mão dupla, óbvio, né? Eu não tenho amizades por interesse apenas que eu vou receber, isso é muito ruim, né? A gente nota, né? Rapidinho a gente nota que percebe que a pessoa, tipo assim, né? Você dá e não recebe, né? Então, eu acho que existe essa... precisa haver isso. Em momentos eu perco na minha amizade, onde eu tenho prejuízos emocionais, onde eu tenho prejuízos... Eu vou ter que ouvir o que eu não quero, eu vou perder dinheiro, onde eu tenho, né, percas. E em momentos eu preciso também ter um espaço onde eu vou chorar, onde você... Agora é a sua vez de perder, eu acho que isso é fundamental. E às vezes muitas pessoas falam assim, eu não tenho amizades porque nem sempre é rosas, né? E é aquilo que a gente estava falando, é uma idealização da amizade. E sim, isso é uma coisa que talvez você não saiba, eu vou te falar agora. A amizade, em vários momentos, você vai perder. Você vai ter que se sacrificar para que essa amizade, então, pule para uma próxima etapa legal, que vai passar, esse turbilhão vai passar. Isso é normal, né? Isso não quer dizer que é o fim da amizade, mas talvez é um momento onde você amadurece. Porque não tem coisa mais para amadurecer a amizade do que uma desavença. E às vezes desistem muito fácil, né? O Bauman fala do mundo líquido, do amor líquido, que a gente traz muito no que se refere a relacionamento amoroso, né? De que começa, termina o namoro, casa, divorcia. Isso acontece muito nas amizades também, né? Me frustrei, falou que eu não gostei, e daí desisto, parto para outra. Exatamente. Mas será Isso que é uma ruim. boa amiga não é aquela que realmente me fala algumas verdades, né? A própria Bíblia vai falar, né? Tem um provérbio que fala, né? Que é melhor a sinceridade de um amigo do que a bajulação de um inimigo, vamos dizer assim, né? Eu Mas parafraseei isso é uma o provérbio. característica, mas isso é uma característica que eu tenho. Eu gosto de gente que Fala a verdade. Fala a verdade. Isso é agora tu falou, né, disso. Tu consegue identificar? Tu falou assim, eu também consigo olhar e ver quem eu vou me dar. Tu consegue identificar e tu sabe que características são? Um pouco sim. É. O tipo de pessoas que eu tenho tendência a ter de amiga, né? Quer compartilhar ou Posso tá compartilhar. guardando pra ti? Eu gosto. Eu acho que eu acabo desenvolvendo o laço mais profundo com pessoas mais objetivas e diretas, sabe? Que falam mesmo, não gostei, que se expressam. Eu acho que esse tipo de pessoa, assim, mais do campo da bajulação, que tudo elogia. Eu detesto também. Isso me sinto eu desconfortável. Eu gosto também. de alguém que fala, né? Por exemplo, a Lara já me falou 1000 vezes, não viaja. Acho que é a frase preferida que ela fala, não viaja, Cauane. Eu me sinto amada com isso, né? Então, eu acho que pessoas objetivas, diretas, verdadeiras, mas também não num ponto que invalida o que eu compartilho, né? Tipo, e também isso aí não tem nada a ver. Não, pera, tá. Considera o que eu digo, né? Me dá um sentimento de
tenho alguma importância, me compreende, né? Mas eu acho que, de uma maneira geral, eu tenho dificuldade com pessoas bem resolvidas. Eu acho que, no fim, todo mundo procura amizades assim, né? Mas eu consigo me sentir melhor com pessoas que eu vejo que são bem resolvidas, que eu não preciso ficar assim, será que eu brinco? Será que eu falo? Pois eu também que eu posso ter liberdade também de falar, nada a ver. Tô tentando pensar aqui que não sei. Eu não consigo me relacionar com pessoas melindrosas. Até porque eu sou uma pessoa que eu ofendo com muita facilidade. Mas quem me conhece sabe. Eu tenho uma sinceridade. Eu sou meio sincericida. Meu Deus do céu, nunca tinha ouvido isso. Sincera com homicídio. Eu percebi. Um valor para mim também é a questão da confiança e do sigilo, sabe? Eu tenho muito medo de ser exposta. Tipo, de chegar aqui e falar, olha, eu, sei lá, passei por essa situação muito íntima e isso acabar parando lá na outra amiga, lá no terceiro, entende? E às vezes a gente percebe isso quando a pessoa fala do outro pra gente, essa é o tipo de pessoa que vai falar. Isso acontece demais comigo. Agora pensa, eu acho que eu já até relevei isso aí, eu já não falo mesmo e é isso. Porque, cara, como as pessoas gostam, né? De levar, de falar de coisa. No teu caso, talvez um pouco do nosso tipo de posição de novo, né? Olha o que eu sei sobre a Lari, né? Olha o que eu sei. Porque a Lari tem essas dos atravessamentos. Tu também tem, de certa forma, né? Eu acho que quem menos sofre com isso, na verdade, sou eu. Até porque, né, constituo outros tipos de amizade. As pessoas querem vender que tem intimidade contigo e aí tem que compartilhar uma coisa íntima pra provar. Isso é muito engraçado. Gente, não vou falar, né? Não vou falar, deixa eu falar. Amém, segue, Cauane. O quê? O que eu fiz? Não é tu. É outra coisa, não vem ao caso. Vai. Ela, de certo, lembrou de alguma situação. Mas, pra mim, é muito importante isso na amizade, sabe? O sigilo, a confiança, né? E eu tenho isso e eu vou dizer pra vocês agora, tá? Como minhas amigas, se vocês me falarem alguma coisa, vai morrer aqui. No máximo, tu é assim mesmo, se tu permitir, eu vou contar pro Geise, assim. Ela sempre fala, posso contar isso pro Geise? Pode, amiga, pode. Mas eu ainda vou perguntar, porque... Isso é uma coisa também que eu penso, gente, será que eu falei aquilo para aquela minha amiga e ela contou pro marido dela? Porque às vezes é uma coisa, assim, muito de mulher, né? Muito íntimo, tipo, uma coisa, sei lá, mais feminina mesmo. É um medo que eu tenho também, né? Eu não tô me expondo para aquele cara, eu tô me expondo para ela. Sim. Então, também tem isso. É pesado. Eu tenho muito medo de me sentir exposta, né? Então, acho que esse é um valor muito... É um critério para mim, sabe? Essa questão da confiança. Eu lembrei. Eu acho que um critério que eu uso, assim, para ter pessoas perto de mim são que me de alguma forma, não sei porquê, mas que me dá esse sentimento de segurança. De segurança, assim, de tipo assim... Não vai fugir. Não, e eu vou poder contar no sentido... Porque assim, tem muita gente que se aproxima que é muito legal. É muito legal, tá sempre junto, lá, mas não me dá segurança. Eu sei que eu não posso contar com essa pessoa, porque talvez existam motivos do porquê se aproximou, enfim. Mas eu acho que essa característica do tipo assim, eu sei que eu posso pedir para comprar um leite que acabou aqui em casa, eu tô sem carro. E eu tenho liberdade. Eu tenho tipo, eu não sei explicar, mas que me dá esse sentimento de segurança, do tipo assim, se eu estiver sozinha, com medo, tá trovoando, eu vou chamar e vai vir. E vai estar aqui comigo. Talvez por isso que porque poucas que eu vou botar na minha casa, e poucas que vou... Mas que me dá esse sentimento de segurança, do tipo palpável, assim... Eu sei que se eu precisar, eu posso agarrar, eu sei que... E aí eu também me dou, assim, me faço dizer, pode confiar em mim, né? Com atitudes, com palavras, mas que, tipo assim, essa troca eu valorizo, então eu também... Sim. E que tu vai se sentir à vontade, né? Eu acho que é um bom teste, assim, uma pessoa que tu vai chamar, que tu vai se sentir desconfortável, medo de estar incomodando, talvez ela não tá ali no teu funil de melhores amigas mais íntimas, né? Eu acho que vocês mães, né, mais experientes, talvez vão entender, né? Mas eu tô para viver uma fase que eu vou precisar muito de a tal da rede de apoio, né? Quando nascer a minha filha e o vamos ver acontecer. Eu fico pensando, quem será que vão ser as pessoas que eu realmente vou conseguir me sentir à vontade para dizer, amiga, pode vir aqui para olhar a Annalise para eu dormir? Isso é um tipo de pedido muito íntimo, porque é na tua casa vai estar uma bagunça, tu vai estar toda acabada, de pijama, fedendo a leite, né?
e vai ser uma coisa muito íntima, e tu, pra pedir uma ajuda, tu tem que ter muita liberdade, pra não ser aquela coisa, né, tipo... E eu amo, gente, quando me pedem uma coisa. Eu me sinto amada quando as minhas amigas, daí não vou abrir pra multidão, mas as minhas amigas, tipo assim, por exemplo, se a Lari ligar e pedir pra comprar um leite, eu vou me sentir honrada. Eu vou me sentir assim. Só que às vezes quem tá pedindo se sente inconveniente. Eu não quero incomodar, não sei o que tu tinha programado para hoje, né? Mas eu acho que esse é um tipo de sentimento que a gente consegue identificar quem são aquelas que talvez a gente realmente se sente mais à vontade, né? É isso. Olha só, tem um livro aqui que se chama Privilégio Sagrado. Não sei se vai dar para focar aqui, mas é esse livro aqui muito legal, da Kay Warren, que é... esposa do Rick Warren, do pastor, lá da Saddleback. E, inclusive, conheci a Saddleback, gente. Maravilhosa, que igreja extraordinária. E, enfim, esse livro aqui é próprio para esposas de pastor. Eu acho que, enfim, quem é esposa de pastor, gente, isso aqui vocês têm que ter, por favor. Mas quem não acho que não convém. Mas aqui, ela trouxe algumas coisas que são super legais, que eu quero só apontar bem rapidinho, passar assim bem por cima, mas que ela coloca algumas coisas que é importante que aqui no caso mulher de pastor, mas que eu assim, abriria para que toda mulher precisa ter. Eu vou colocar mulher, porque homem eu acho que já é outros critérios, mas que toda mulher precisa ter, que é o que você precisa ter de relacionamentos, de grupos, de pessoas que você precisa estar envolvida. Daí ela coloca aqui. O primeiro é relacionamentos sociais. A ideia desse relacionamentos sociais é simplesmente hobby. Eu amo jogar Uno. Eu amo, tipo assim... Aliás, hoje eu vou jogar. Hoje tem uma coisa que vai acontecer aí, uma coisa surpresa. E já me preparei as jogatinas, as coisas. Eu acho super legal, eu acho que é uma interação super legal. E esse grupo de pessoas é sempre os mesmos. É os que comem churrasco, daí joga, daí depois come sorvete, aí depois assiste documentário tudo junto. É só pra isso, só pra dar risada e fazer TikTok, coisa nada. Só serve pra isso. Então, não que só serve, que horror, né? Mas assim... São pessoas que eu amo, porque assim, eu escolhi... É a galera do rolê. É a galera, porque eles são super... É um perfil engraçado, sabe? Não é um perfil que vai me ensinar coisas acerca da palavra. Não, é só para dar risada e é isso. E é muito importante esse grupo de amigos, né? Quem é casado é legal, tipo, de ter... de casais, enfim. Outra coisa é grupo de apoio. Então, às vezes, você está vivendo um momento da sua vida em específico que você precisa de pessoas que estejam vivendo esse mesmo momento que você está vivendo. Então, por exemplo, sei lá, eu sou esposa de pastor, então eu honradamente tenho um grupo de mulheres que são esposas de pastores, que é a Carol Bazo e a Val Gonçalves, do Jesuscope, que são... Enfim, né? Tô super bem acompanhada, né? Não acompanhada porque a gente se divide ali, né? Então, esse ciclo de amizade que eu posso falar assim, gente... Aconteceu isso, que raiva, eu não sei o que fazer. E elas vêm e falam, já aconteceu isso comigo também. Então, são pessoas que passam pelas mesmas coisas que você está passando e que vão te entender, e que não só te entender, mas que vão te ajudar, vão te levar, vão te exortar, vão te falar, olha, não faça isso, né? E que depois você vai ser essa pessoa que vai ajudar elas, né? Por exemplo, a Cal está passando agora esse tempo, né, como gestante, então, esse ciclo de amizade, enfim. Então, pessoas que vivem as mesmas coisas que você, que pode compartilhar aí as figurinhas, né? Outro lugar é um grupo pequeno. Então, um lugar onde você é bênção na vida das pessoas daquele lugar. Então, ela fala que num ciclo de amizade, você precisa estar num ambiente em que você é bênção para aquelas pessoas muito mais do que as pessoas são bênção para você. E isso é muito legal porque te faz entender que os relacionamentos não falam só sobre você, mas falam sobre o que Deus derramou em você e que transborda em outras pessoas. Então, a importância de ter lugares onde é você que vai ser sugada, é você que vai ser a pessoa que vai compartilhar, que vai dar, enfim, que você vai ser bênção de alguma forma, falando financeiramente, ou, sei lá, um ombro, um colo, enfim, algum lugar onde você é bênção naquele lugar. E aí,
ele, acho que termina aqui dizendo sobre, exatamente, termina aqui dizendo sobre encontre uma ou duas almas gêmeas para nutri-la. Eu achei muito legal que ela falou assim, realmente, esse lugar, tipo, íntimo, que é esse que a Cal tá falando, de chamar, né, olha, fica com a minha casa bagunçada, com a Annalise que eu vou dormir, esse lugar que a Lê falou também sobre que existe esse espaço de intimidade, mesmo que só para algumas pessoas. E ela diz que é uma ou duas pessoas. Ela falou assim, não passa muito disso. Não pode passar muito disso. Porque daí já não entra mais nesse lugar de intimidade, né? Porque também uma pessoa que se abre dessa forma, intimamente com todo mundo, também tem algum problema, né? Não é normal. Então, uma ou duas pessoas que ela fala assim, que são pessoas que podem te ver de qualquer forma, que você tenha segurança, que ela vai dizer assim, olha, não importa o que você falou, não importa o que você fez, eu tô aqui, a gente tá junto, né? Já te vi de várias formas e continuo amando você, continuo tendo você. Então, esses lugares, esses ambientes, são lugares que a gente precisa pensar, poxa, eu tenho um lugar para me divertir? Né? Eu tenho amigas para me divertir, eu tenho um lugar onde eu sou bênção na vida de alguém, eu tenho um lugar onde eu posso compartilhar e ser entendida, compreendida, né? Enfim, eu tenho amizades onde eu posso confiar e também onde eu posso retribuir essa confiança 100%. Então, eu achei legal trazer isso aqui para a gente ter um parâmetro também, como que tá nossos relacionamentos. Né? E até uma palavra de esperança, assim, né? Pra gente, pra mim mesma, para quem sabe, quem tá nos ouvindo, né? É que essa é uma área que Deus cuida, né? Às vezes a gente acha que essa não é uma área espiritual ou algo do tipo, né? Deus está preocupado muito, né? com outras coisas, né? Mas, primeiro, nós fomos feitos para nos relacionar com as pessoas, né? Faz parte, inclusive, de uma conduta cristã, amar, doar, ser amado e assim por diante, né? Jesus disse que não nos chamava mais de servos, mas de amigos, né? Na Bíblia a gente tem vários casos, assim, de amizade e assim por diante. E eu vejo muito isso e digo isso até como uma esperança para mim mesma, que acabei gravando isso aqui num momento de um pouco mais de crise, mas sei que virão outros tempos, né? Que Deus cuida disso. E às vezes a gente tem que ter paciência, né? Às vezes, assim, não ser tão imediatista. Às vezes, perceber que se eu não consigo criar algumas relações, é talvez algum problema interno meu que eu preciso tratar. Às vezes, até em terapia, porque eu estou reproduzindo, às vezes, uma frustração que eu tive com a minha família, no universo de amizade também. Mas confiar que a gente pode ter o cuidado de Deus, né? Deus, ele nos abençoa, sim, com pessoas. Ao mesmo tempo que a gente faz escolhas, não tem pessoas que parece que tu vê, cara, Deus colocou na minha vida esse ser humano. Eu passei por só a nível de testemunho rapidamente, né? Bem no tempo que eu perdi algumas amigas no sentido de que se distanciaram, foram morar em outro lugar e assim por diante. Uma grande amiga minha da faculdade, que era uma pessoa que eu gostava muito, mas ela não era cristã, então tem alguns limites, porque como eu sou cristã, é importante que a pessoa tenha a mesma fé que eu. Bem nesse tempo que essas foram, ela se converteu. Nossa, e como isso foi, para mim, uma demonstração do cuidado de Deus, né? Porque daí ela já era uma pessoa que eu amava como pessoa, mas agora ela entende o meu mundo, ela fala a minha língua, né? Isso foi muito bênção na minha vida, né? Então, é uma palavra de esperança para quem tá ouvindo, né? Porque Deus se importa com quem são as nossas amigas e Ele usa esse tema que a gente tanto discutiu aqui para tratar coisas, né? Para agir, para curar algumas coisas que estão relacionadas a passado, enfim, né? Sim. Podemos confiar porque Deus que Deus é um olha. Deus de relacionamento, né? Ele já se relaciona na própria Trindade, a gente já vê esse círculo de amor, né, entre, né, os elementos da Trindade, assim, quanto mais nós que somos feitos à imagem dele. Então a gente tem essas necessidades em todos os níveis, né, seja na amizade, seja, a gente vai falar em outros episódios de outros níveis, né, mas esse é um nível muito importante e que reflete a glória de Deus. Então a forma, tem até a última oração de Jesus, né, que ele fala que eles sejam um para que o mundo veja. Né? Então, imagina que a nossa unidade, o nosso amor, as nossas relações, elas refletem o próprio Deus, né? Para que o mundo veja, né, que tu me enviaste. Imagina a responsabilidade disso, né? Enquanto eu estou em crise aqui na Terra com as amigas daqui, eu tenho um amigo que não falha, né? Exato. Que eu posso contar, né? Que não erra, que não vai me frustrar, que não vai ficar chateada se eu postar com outra, né? Ele é o amigo perfeito, né? Então, como é esperançoso também pensar que o que a gente pode ter com Deus é uma relação de amizade. Isso, né? Isso aí.
terminamos bem evangélicas. Nossa! Chegou aqui, ó. Começamos cheios de Arrepiei, crises e gente. problemas. Começamos em crise, terminamos o quê? Deixa seu Maravilhosa. pedido de oração aí nos comentários. Gente, é isso. Findamos, então, Terminamos. mais um dia. Valeu, meninas. Amigas para sempre. Amigas para sempre. Mas isso é uma coisa só, antes de falar uma Oh, coisa. meu já Deus. problematizar É muito. isso. Não, eu só quero dizer o seguinte: que as pessoas, às vezes, de casa olham assim. Mas é muito legal estar nessa posição, porque a gente tá com amigas. Eu me sinto muito, assim, tranquila, porque realmente a Cal e a Lari são pessoas que eu considero que são amigas. É muito gostoso, né? Que é uma lindo, oportunidade. amiga, Amo se vocês. declarou Que pra declaração. gente. Ai, eu amo, né? Já vocês, é tudo que eu amigas. podia. Gente, é isso. Beijo, 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 beijo. Tchau. Tchau.